Olá a todos que gostam de informação com qualidade. Nós, do Instituto Lapidar, temos o programa de atualização continuada, no qual temos o objetivo de trazer sempre atualizações, informações, explicações a respeito das novidades nas diversas áreas de saúde. E hoje, para a gente retomar nossas atividades, nós estamos trazendo um vídeo a respeito da resolução do Conselho Federal de Farmácia, que estabelece a telefarmácia como uma área de atuação do farmacêutico. Ainda existem algumas questões que devem ser ajustadas, mas como nós sabemos que nem sempre o profissional ou estudante tem tempo ou tem aquela necessidade urgente de se debruçar nessas legislações, vamos trazer aqui vídeos explicando algumas áreas. Hoje nós vamos falar da telefarmácia, mas antes da gente começar, pessoal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações. Nós temos esses e outros vídeos informativos no nosso canal, então vale a pena conferir. E se você está interessado nesse tema, acompanhe o vídeo até o final, que nós temos dicas muito interessantes para vocês. Vamos começar. Bem, pessoal, é importante que a gente relembre aí os momentos principais da pandemia, nos quais vários profissionais de saúde tiveram que se reinventar. Então, nós tivemos a obrigatoriedade de determinados EPIs em alguns locais, mas nós tivemos também que nos adaptar a uma nova realidade, que foi o distanciamento e o isolamento social. Os profissionais de saúde não podiam deixar seus clientes, pacientes, sem um atendimento. E por esse motivo, foram utilizadas estratégias com a utilização de tecnologias da informação. Diante dessa situação, houve a necessidade do estabelecimento pelos conselhos regulamentadores das profissões das formas com que as quais iam ser realizados esses teleatendimentos. Dentre as profissões, nós temos aí a farmácia como aquela profissão que durante a pandemia teve um valor muito grande, porque as farmácias se mantiveram abertas, já que são necessárias, né, são imprescindíveis para a sobrevivência da população, e os farmacêuticos tiveram não só que se adaptar ao momento presencial da estruturação da farmácia, mas também a novas formas de fazer o acompanhamento e a orientação do paciente em relação à utilização do medicamento. Diante desse quadro, nós temos aí, então, a resolução do Conselho Federal de Farmácia 727 de 2022, que estabelece quais são os requisitos para a realização da telefarmácia, como agora uma atribuição legalmente estabelecida pelo Conselho. Porém, nessa legislação existem algumas particularidades que fazem com que nós tenhamos que saber algumas coisas, também como é que é a regularização, quais são os equipamentos e materiais necessários. E na segunda parte do vídeo, já que o vídeo ia ficar muito extenso, nós vamos trazer as modalidades de telefarmácia estabelecidas pela legislação, explicando como cada uma deve ser exercida. Então, para a gente começar, é necessário que a gente saiba que a resolução realmente foi aprovada recentemente, agora no meado do ano, tanto que eu trago para vocês um print do site do conselho, mas é necessário que antes que a gente fale da resolução, a gente entenda o que é telefarmácia. Durante a pandemia, nós tivemos a incorporação de alguns conceitos no nosso linguajar técnico profissional que talvez tenham ficado um pouco ambíguos no nosso conhecimento. Então, por esse motivo, o primeiro ponto que nós vamos trazer para vocês é a explicação do que são os termos telesaúde, telemedicina e, finalmente, telefarmácia, que é o objetivo do vídeo de hoje. A telesaúde pode ser entendida como uma grande área de atuação do profissional de saúde que se refere à prestação de atendimento ou suporte em saúde à distância, com atividades que podem ser clínicas ou não, como, por exemplo, treinamentos de colaboradores, de provedores, treinamentos de estagiários, né, de estudantes de uma forma geral, treinamento de uma forma geral. Já a educação médica contínua também é uma área que pode ser realizada pela telesaúde e também o atendimento clínico, com a avaliação de exames laboratoriais, orientações quanto ao uso correto dos medicamentos, qual o tratamento melhor para o paciente, a prescrição,
né, nós vimos durante a pandemia que até a prescrição teve que ser regulamentada como uma prática, né, através da assinatura digital, uma série de particularidades. Nós temos um outro vídeo aqui no canal que fala sobre essa prescrição. Bem, voltando aqui aos nossos conceitos, já falamos que a telesaúde é a grande área. Dentro da telesaúde, nós temos a telemedicina, como sendo a prática da medicina que utiliza a tecnologia de informação e comunicação para prestar atendimentos à distância. Então, é o exercício médico para a realização de consultas de acompanhamento do paciente, pode ser realizada por telefone através de uma chamada mesmo de áudio, ou por redes sociais, que não é bem aconselhado, mas pode ser realizado, ou por essas plataformas que foram muito utilizadas para a realização de aulas remotas, mas que podem ser utilizadas para a realização de videochamadas, enfim, uma série de possibilidades dentro das tecnologias para a utilização. Saindo da telemedicina, nós vamos agora entender o que é telefarmácia. Então, atenção, farmacêuticos. O que é a telefarmácia? A telefarmácia é uma aplicação da telesaúde que envolve a prestação de cuidados farmacêuticos e serviços de assistência à saúde à distância, utilizando videochamadas, telefone ou chat. Nós sabemos que o profissional farmacêutico, de 2013 para cá, teve a necessidade de se adaptar também às atribuições clínicas, à prescrição farmacêutica. Então, essas atividades que anteriormente eram exercidas apenas de forma presencial na farmácia, passam a ser regulamentadas pela telefarmácia para a melhoria de saúde da população, para a promoção do uso correto de medicamentos, para orientações farmacêuticas, para a identificação de problemas relacionados a medicamentos, que são áreas de atuação que o farmacêutico já exerce durante sua prática profissional. Então, voltando aqui, né, ao nosso início, o que é que nós temos que saber a respeito da telefarmácia? Então, vamos para o nosso segundo item aqui do nosso vídeo. Bem, deve-se considerar inicialmente que a telefarmácia tem como objetivo principal contribuir para favorecer a relação farmacêutico-paciente. O farmacêutico, enquanto profissional de saúde que está na linha de frente, já que a farmácia, em algumas situações, é o primeiro local que o paciente ou cliente procura quando está acometido de algum sintoma, né, de algum sinal ou sintoma de alguma doença, deve ter o fortalecimento da relação com esse paciente, criando vínculos de confiança, bem como prestando orientações técnicas. Por esse motivo, é necessário que nós tenhamos um entendimento a respeito do que deve se saber ou deve se entender como telefarmácia. Diante disso, desculpem, a telefarmácia deve ser considerada como exercício da farmácia clínica, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação de forma remota, em tempo real, que é chamado de síncrono, ou seja, em momento real, né, naquele momento, o farmacêutico faz o atendimento em tempo real com o paciente, ou assíncrona, né, que é fora desse tempo real, então pode ser realizada através da disponibilização de um material educativo, de orientações por escrito a respeito da utilização dos medicamentos, enfim, vários recursos podem ser utilizados para fins de promoção, proteção, monitoramento, recuperação da saúde, prevenção de doenças e de outros problemas de saúde, bem como para a resolução de problemas da farmacoterapia, para uso racional de medicamentos e de outras tecnologias da saúde. Trocando aí em miúdos ou explicando de uma forma melhor, na realidade, o farmacêutico ele passa a exercer aquela função presencial lá na farmácia de uma forma também remota, sempre visando promoção de saúde, tá? Esse é a explicação para esse item que está presente na resolução. Bem, é necessário que o profissional tome alguns cuidados para a realização dessa prática profissional, tá? Então, alguns cuidados devem ser tomados. E um dos cuidados é que, de acordo com um parágrafo presente na resolução,
No âmbito da assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer natureza devem requerer obrigatoriamente para seu funcionamento a responsabilidade e a assistência técnica de farmacêutico habilitado na forma da lei em todo o seu horário de funcionamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a telefarmácia ela pode ser exercida para atividades do farmacêutico com o paciente, mas a responsabilidade técnica pela farmácia não pode ser exercida de forma remota ou afastada presencialmente da farmácia. Então, ainda há a obrigatoriedade da presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. E aí nós temos um ponto de atenção que deve ser trazido agora, desculpem. Bem, primeiro, a telefarmácia também pode ser utilizada para fins de ensino e pesquisa em saúde, observadas normas e preceitos éticos, para que a gente não tenha a falsa impressão de que a telefarmácia é somente para atendimento clínico. Então, fica aí um ponto de atenção. O outro ponto de atenção é que não é considerada telefarmácia se realizar somente a comercialização de medicamentos ou outros produtos de saúde, seja por plataformas, softwares, né, no site da farmácia, da rede de farmácias. Então, isso não é telefarmácia. E o outro ponto é que a comunicação do farmacêutico com o paciente pode envolver a necessidade de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, e aí a telefarmácia, através dessa possibilidade de contato remoto, favorece o contato com profissionais de outras áreas de saúde. Também essa comunicação pode estar relacionada à comunicação direta com o paciente ou com os profissionais responsáveis, ou desculpa, com os responsáveis legais pelo paciente, se ele não puder responder, né? Fazer orientações à família quanto ao uso correto do medicamento, como é que deve ser o cuidado com esse paciente ou ainda acompanhantes, e ainda pode ser utilizada para a comunicação com estudantes, pesquisadores e comunidade em geral. Então, a possibilidade de utilização do ambiente remoto traz também a possibilidade de se ter contato com vários atores que estão envolvidos no processo de melhoria de saúde do paciente. E então chegamos agora no momento como fazer. Como os farmacêuticos vão realmente exercer a telefarmácia? Bem, é necessário que nós, então, expliquemos tanto a parte de regularização quanto as condições que estão estabelecidas na resolução para a realização dessas atividades. Em relação à regularização, nós temos que ver que caberá ao farmacêutico informar o CRF de sua jurisdição, ou seja, do seu estado, as modalidades, já que nessa resolução tem tipos de modalidades diferentes para a telefarmácia e os serviços prestados por meio da telefarmácia, quando da solicitação da certidão de regularidade ou da anotação de atividade profissional do farmacêutico, ou seja, o farmacêutico ele deve informar ao conselho, no momento da renovação anual da CRT, quais são as atividades de telefarmácia que vão ser realizadas. E um outro ponto de regularização é que nos serviços prestados por telefarmácia, dados e imagens dos pacientes constantes no registro do prontuário devem ser preservados, obedecendo às normas legais pertinentes à guarda, manuseio, integridade, veracidade, confidencialidade, privacidade, irrefutabilidade e a garantia do sigilo profissional das informações. Então, apesar de serem geradas imagens, principalmente por videochamadas, né, por gravações, enfim, essas não podem ser utilizadas, senão em obediência à lei de dados. Então, é necessário que o farmacêutico também conheça quais são os limites estabelecidos por essa lei. Então, nada de fazer propaganda mostrando lá a foto do paciente, o rosto do paciente, durante a realização de alguma atividade. E o outro ponto são as condições. De acordo com a legislação, em caso de contratação de serviços de terceiros de arquivamento, ou seja, a farmácia não tem a capacidade de arquivar todas as imagens, todos os prontuários, ele vai terceirizar
uma empresa, o farmacêutico deve garantir que conste nos termos de serviço ou em contrato a proteção dos dados de acordo com a LGPD ou outra que venha a substituí-la. Mais uma vez, voltando aqui à Lei de Proteção de Dados, que é uma realidade que deve ser cumprida, inclusive deve-se ter a geração de documentos, né, o termo de consentimento para o atendimento, desde que essas imagens sejam preservadas. Então é importante, eu acho até que eu tive uma ideia aqui para um outro vídeo, trazer essa especificidade para as atribuições da telefarmácia, teleconsulta, telesaúde, de uma forma geral. E, por fim, nós temos que observar que é direito do paciente ou do seu representante legal solicitar e receber cópia das informações do seu registro em formato impresso ou digital, de acordo com a LGPD. Então, é direito do paciente ter acesso ao seu prontuário, às informações constantes ali, aos seus exames, né, prescrição, enfim, a todos os documentos e informações geradas durante a telefarmácia. Bem, como eu falei inicialmente, nós vamos agora dar o spoiler da parte 2 para poder finalizar. De acordo com a resolução, existem 3 tipos de modalidades para a telefarmácia: teleconsulta farmacêutica, a teleinterconsulta e o telemonitoramento ou televigilância, que a gente vai trazer no próximo vídeo, e eu aguardo vocês lá. Tá bom, pessoal? Tchau e até a próxima.